Olá a todos, eu sou a Marrayan Sampaio. Hoje eu vou fazer uma apresentação que se chama Manifesto pelo Clima, Ativistas Transformando o Mundo. Eu sou de São Paulo, tenho 21 anos, sou graduanda em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e ativista pela igualdade racial e de gênero. Eu chamo essa apresentação de Manifesto pelo Clima, Ativistas Transformando o Mundo, porque eu acho muito importante que a gente tenha essa visão revolucionária e real quando a gente fala de mudança climática, que na verdade é uma crise. Então hoje eu vou apresentar para vocês os conteúdos que a gente vai tratar. Os conteúdos fundamentais de hoje são, primeiramente, mudanças climáticas, né? Então, o que é a crise climática e por que você deve se importar com ela? A gente vai falar um pouquinho sobre Green Tech também, então de tendências à sobrevivência, quando a tecnologia deixa de atrapalhar para ser uma aliada nessa questão climática, como a gente pode sempre utilizar a tecnologia a nosso favor. Em terceiro lugar, vou falar um pouco sobre ativismo jovem, então quem é esse novo ator emergente, como é que ele se relaciona com as mudanças climáticas, como ele advoga pelo clima, como é que ele se relaciona com as soluções de Green Tech. E vamos falar um pouquinho também sobre ação, né? Então, como você pode começar agora, se engajar nessa pauta e começar a combater as mudanças climáticas a nível local, global, internacional, enfim. Em primeiro lugar, vamos falar de emergência climática. Então, o que são as mudanças climáticas? O que é essa grande alteração do clima? As alterações do clima, elas acontecem em escala global ou regional, e elas podem ser causadas tanto por alterações naturais, como pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem. A gente teve ultimamente muitos líderes mundiais que bateram no peito para falar que não existia nenhum tipo de mudança climática, nenhuma emergência climática, porque existia uma mudança no clima, mas isso era fruto de uma alteração natural. O planeta é desse jeito, isso é cíclico, e o planeta ia aquecer por si só, a gente não tinha muito o que fazer a respeito disso. Só que quando a gente fala de emergência climática, de crise climática, existe um detalhe muito importante. A gente não fala só sobre o aumento dos gases de efeito estufa e do aquecimento do planeta como um todo. A gente fala da ação do homem que acelera, que impulsiona esse processo, fazendo com que ele se torne nocivo. E o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera por atuação humana é o principal indício de que essa emergência climática ela é realmente urgente e os líderes mundiais, tanto os líderes mundiais quanto o setor privado, o setor público e a sociedade civil devem olhar para ela. E a emergência climática num todo, assim, ela é sempre tida num contexto de extinção de espécies, de derretimento das geleiras, do aumento do nível do mar. Mas, só que essas são só algumas das consequências dessa emergência climática, dessa mudança climática como um todo. Quando a gente fala de emergência climática, de mudanças climáticas, a gente fala de muito mais do que isso. Eu sempre gosto de trazer essa imagem, que é o Bill Gates, o fundador da Microsoft, em protesto pelo clima. O que um bilionário tem a ver com a questão das mudanças climáticas? Ele diz que nós precisamos nos livrar das emissões de carbono em todos os setores. Só que o que o Bill Gates tem a ver com essa pauta? É muito curioso trazer isso, porque a gente tem, na verdade, uma questão econômica muito forte quando a gente fala a respeito das mudanças climáticas que muitas não percebem de cara. O que isso quer dizer? Presta atenção que o BO também é seu. O que você tem a ver com isso? A discussão sobre as mudanças climáticas, elas não são restritas só à agenda ambiental. Ser um ambientalista não significa abraçar árvores. As mudanças climáticas também ocasionam impactos sociais e econômicos o tempo inteiro. Na verdade, já estão ocasionando. Então, alô, você, capitalista de carteirinha, eu sinto informar que o aumento da temperatura global também é um perigo para a economia mundial. Isso não é um delírio comunista. Deixando a brincadeira de lado, isso é realmente um fato. As ondas de calor, elas reduzem, de certa forma, a capacidade de trabalho e produtividade no todo. Os furacões, os ciclones, os tufões, eles deixam milhares de pessoas em situação de extrema pobreza e sem ter para onde ir. E isso, por sua vez, ocasiona a migração em massa
mudança de milhares de habitantes rurais para os centros urbanos. Então, também é um problema político, é um problema público, é uma emergência pública, social. A desertificação, que também é uma das consequências da mudança do clima, ela é responsável por reduzir a colheita, e a estimativa da própria Organização das Nações Unidas é que existam cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050 em situação de insegurança alimentar e de desnutrição também. Então, a grande pergunta é: como lidar com a queda na produtividade agrícola, ou seja, a falta de alimentos, o deslocamento de populações inteiras, o êxodo que o clima pode ocasionar, o aumento dos preços dos alimentos básicos, a dificuldade de acesso à água potável, que começa a ser escassa, porque a água ela segue um ciclo, só que a água potável, né, a água que nós bebemos, ela, no caso, ela vai se esgotando de acordo com essas mudanças climáticas. Os custos de adaptação das zonas costeiras à subida do nível do mar, o aumento dos conflitos bélicos, ou seja, as guerras mesmo, para ter acesso a esses recursos que são limitados. Como a gente lida com tudo isso? Eu te respondo. É preciso advogar pelo clima. E aí eu gosto de trazer sempre uma mudança nesse discurso que os ambientalistas geralmente têm, sobretudo as pessoas um pouco mais velhas, assim, para falar de clima, que é trazer a questão das mudanças climáticas para a nossa realidade. Então, quando eu comecei a falar, quando eu comecei como ativista do clima pelo meio ambiente, eu costumava ouvir muito a frase: meu filho nunca vai ver um urso polar. Mas ok, provavelmente você nunca vai ver um urso polar, eu nunca vou ver um urso polar, eu sou brasileira, eu moro no Brasil, isso está um pouco distante da minha realidade. Por mais que eu me preocupe com a vida na água, com a vida terrestre, por mais que eu me preocupe com a fauna e com a flora no geral, é uma realidade distante para mim. Certas pessoas têm dificuldade de entender que as mudanças climáticas também são sobre elas e sobre as suas realidades. Só que quando você inverte um pouquinho o discurso, ainda falando de clima, utilizando o argumento, por exemplo, se você não começar a olhar para as mudanças climáticas, a cidade litorânea que você mora vai desaparecer. Porque é estimado que até 2050, cerca de 50% das praias, se a gente seguir no ritmo que a gente está, desapareçam. Vocês já pensaram no Rio de Janeiro desaparecendo? Tem ilhas que já sofrem com isso no Pacífico. Como é que a gente lida com isso? Com o êxodo de tantas pessoas, a gente perde uma praia. Então, o urso polar, por exemplo, os pinguins, a vida nos polos do planeta podem não ser um assunto familiar a você. Só que a praia pode ser, por exemplo, no Brasil. Então, é muito mais fácil você, nessa alternativa de conhecimento, dizer: a cidade litorânea que você mora pode desaparecer se você não começar a se engajar, se não começar a se preocupar com o clima, do que falar de uma narrativa, assim, trazer uma realidade que é longe da gente. Isso é só para vocês entenderem que como essa pauta climática, como as mudanças do clima, elas se relacionam com as nossas vivências a nível global, a nível local, e atingem a todos de forma igual, porque pessoas em situação de maior desigualdade sofrem mais com as mudanças climáticas, é uma coisa que a gente também tem, mas atingem a todos, sim. E aí, nesse sentido, eu acho importante a gente partir um pouco para falar das Green Techs. A gente está num evento que é Campus Party, tecnologia, e eu não poderia deixar de trazer essa grande inovação dessas empresas que são as Green Techs, que buscam aliar a tecnologia para combater as mudanças climáticas. Então, o que são as Green Techs? As Green Techs, de forma geral, são empresas de iniciativa verde que reduzem o impacto ambiental negativo das suas próprias operações, ou seja, uma empresa Green Tech pode ser uma empresa que não realiza, por exemplo, impacto direto no meio ambiente, mas tenta ser uma empresa mais sustentável, uma empresa mais verde, ou uma empresa que é especificamente dedicada a criar um produto ou um serviço que ajude a preservar o planeta de forma geral. E nesse caso, eu falo de clima. Então, as Green Techs, elas são geralmente startups, ou seja, essas empresas muito mais novas, ou ambientes empresariais que buscam essa inovação. Sejam ambientes empresariais já nascidos com essa intenção, né, de serem Green Techs, ou de empresas que transicionam, que fazem essa mudança.
Ou seja, não era um green tech, eram empresas que trabalhavam com inovação, mas percebendo a urgência dessa pauta de sustentabilidade, passam a incorporar essa denominação de green tech, a sustentabilidade nos seus processos. E algumas soluções possíveis, geralmente são as green techs, são empresas que buscam melhorar o nosso processo, a nossa relação com a economia circular, com a reciclagem, com a questão de design de produto, aplicativos que focam em economia compartilhada e o mapeamento de biomas também, para olhar especificamente para a questão do aquecimento global. E uma dessas empresas que eu trouxe aqui de exemplo para vocês é a BR Flor, que é a Brasil Floresta. Ela é uma startup que contribui para combater o desmatamento ilegal, que hoje, na verdade, infelizmente, é fonte de 80% da madeira produzida no Brasil. Então, o que essa empresa faz? Basicamente, a Brasil Floresta, ela utiliza as tecnologias de blockchain, de internet das coisas, tecnologia da inovação, inteligência artificial, para rastrear, registrar, mapear a produção madeireira para empresas. E por que isso é inovador? Como é que isso se relaciona com a temática de sustentabilidade? Porque se você é uma empresa que contrata a Brasil Flor para rastrear essa produção madeireira, você tem uma empresa externa, né, no caso essa startup, que está olhando diretamente para os seus processos produtivos e garantam que eles sejam legais e seguros. Partir um pouco para o jovem ativista climático, como é que ele se relaciona com esses processos de green tech. Na verdade, muitas dessas startups são criadas, inclusive, por jovens que são ambientalistas, que buscam advogar pelo clima. Eu sempre gosto de trazer essa imagem também do movimento Fridays for Future, que é uma jovem segurando um cartaz dizendo: não temos tempo. E realmente, nós não temos tempo porque nós não temos outro planeta. Não se trata de um planeta B. A gente só tem esse planeta e temos que cuidar dele. E quem que é esse novo agente? O jovem ambientalista, os jovens, na verdade, são defensores que clamam por mudanças nessa atual conjuntura política, social e econômica para salvar o futuro. Eles são jovens que entendem que do jeito que a gente está, se a gente continuar dessa forma, a gente pode até ter um futuro, mas um futuro não de um jeito que a gente quer que seja, não um futuro sustentável. E jovens como a sueca, que ficou mundialmente famosa, que é a Greta Thunberg, eles defendem muito mais pressão sobre os detentores de poder nesse combate. Ou seja, eles cobram, eles estão ali realmente para advogar, para olhar para as políticas públicas, para cobrarem os nossos governantes, as organizações da sociedade civil, para que essas soluções em prol do clima elas sejam feitas, mas mais do que isso, para que elas sejam efetivas. E esse jovem pelo clima, ele se organiza prioritariamente em coletivos também, entendendo que essa união faz a força. É muito difícil a gente projetar a nossa voz jovem em muitos espaços, porque o jovem muitas vezes ele é deslegitimado, principalmente em espaço de poder. Só que quando esses jovens chegam para protestar na porta do Congresso, todos unidos com seus cartazes, isso se torna muito mais significativo. É dado um peso para essa reivindicação. E eles entendem isso e utilizam isso de maneira muito mais estratégica. E eles utilizam, na verdade, a definição de desenvolvimento sustentável, né? Não é que os jovens ambientalistas queiram ficar o dia inteiro abraçando árvores, falando sobre sustentabilidade, sem considerar que a gente vive no mundo, a gente vive num país capitalista e que a gente tem que avançar. Eles defendem sim o desenvolvimento, mas um desenvolvimento muito mais sustentável, um desenvolvimento verde. Um desenvolvimento que vem da definição do relatório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum, que seria justamente esse desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, eu vivo no mundo, vivo no planeta, eu quero me nutrir dele, mas eu penso também a longo prazo nas outras gerações que vão vir depois de mim. E eu entendo que elas também devem se beneficiar desse planeta que eu habito hoje. Então, é uma visão empática, uma visão a longo prazo de desenvolvimento. E nesse contexto, falando um pouquinho sobre como vocês se engajarem, como vocês podem se atrelarem a essa questão de desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, surge a Agenda 2030 e os ODS. E o que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Bom, primeiramente, o ODS é um plano de ação.
A Agenda 2030 é uma agenda extremamente positiva e transformadora, e para isso, parece que todo mundo tem que agir. Governos, sociedade civil, empresas privadas, é responsabilidade de todo mundo garantir um planeta melhor e mais verde. Os ODS, eles oferecem para orientar essas políticas públicas, para orientar os governantes e também não deixa de ser uma plataforma de diálogo com outros atores no Brasil e no mundo. Foi uma agenda criada pelas Nações Unidas com a cooperação com diversos setores da sociedade, elencando 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável prioritários para que a gente tenha um futuro bom para todo mundo. E esses são os 17 ODS. Os ODS, eles são interrelacionados e são indivisíveis, ou seja, não tem como a gente falar, por exemplo, sobre combate às alterações climáticas sem falar sobre redução das desigualdades ou educação de qualidade. Para a gente comunicar sobre o clima, é muito importante, é primordial que a gente também conscientize as pessoas. Então, os ODS, eles trazem esse quadro, trazem essa visão geral, e você pode começar a se engajar através dos ODS, entendendo quais são as metas, quais são os indicadores locais, globais, olhando para o contexto do Brasil nessas pautas. E o ODS 13, em específico, diz respeito à ação contra a mudança global do clima. E eu elenquei aqui 3 pilares que eu considero fundamental para a gente começar a discutir o ODS 13. Que, primeiramente, é o foco, então, reforçar a resiliência e essa capacidade de adaptação. Informar, então, é o que eu citei, né? Melhorar a educação, aumentar a conscientização das pessoas. É aquele papinho, né, de não falar do urso polar, mas falar das praias, falar sobre como a mudança global do clima impacta a realidade de cada um. Fala sobre união também, que é isso que o jovem ambientalista ele traz, então a mobilização coletiva pelo clima, e sobre políticas públicas, porque não adianta nós, sozinhos, advogarmos pelo clima se não tiver essa colaboração dos governos, isso é fundamental. Então é preciso que hajam políticas sólidas para um futuro carbono zero. E dentro de desenvolvimento sustentável, a gente tem esses 5 P's, esses 5 eixos, então a Agenda 2030 fala muito sobre pessoas, sobre prosperidade, sobre paz, sobre parcerias, e sobre o que a gente está falando aqui especificamente hoje, que é planeta. Para proteger o nosso planeta, o nosso ecossistema, os nossos recursos naturais e garantir um clima, um planeta, uma realidade para as nossas futuras gerações. E aqui eu trouxe o exemplo de algumas organizações jovens pelo clima que estão fazendo um trabalho incrível, que são super importantes, que a gente já pode começar a ver, pode começar a se engajar nesse sentido. Então, a gente tem, por exemplo, o Fridays for Future, que vem de um movimento, na verdade, iniciado pela própria Greta Thunberg, que foi a jovem que eu citei. O movimento Fridays for Future, né, em português, Sexta-feiras para o Futuro, ele busca trazer para os governos, trazer essa consciência para adotarem políticas para salvarem o clima do planeta. Ele foi inspirado na Greta, que durante meses se manifestou em favor dessa proteção climática perante o prédio do parlamento sueco. E todas as sextas-feiras eles fazem uma ação totalmente grande, totalmente disruptiva para falar a respeito de clima. Eles advogam pelo clima. Tem também o Engajamundo, que é outra rede que não fala sobre clima, mas de muitos assuntos de sustentabilidade no geral. É uma rede de jovens que acredita que se a gente mudar, a gente primeiro, nosso entorno, e se a gente se engajar politicamente, a gente pode ser capaz de transformar as nossas realidades. Tem o Perifa Sustentável, o Lab Jovens, a Yongo. E para quem curte mais as questões relativas à redação, também a Agência Jovem de Notícias, para falar sobre clima. Então, é uma rede de jornalismo educomunicativo independente, em que os jovens podem escrever, eles podem falar sobre os temas que tocam o coração deles, eles podem falar sobre sustentabilidade, direitos humanos, políticas públicas, arte, cultura, e é uma maneira de projetar a sua voz enquanto jovem. Eu queria trazer uma frase da Davis para você, que eu acho que ilustra muito do momento em que a gente vive, não só no mundo, mas no Brasil hoje, que é: não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar.
E o que isso significa, de forma geral? Não aceito mais as coisas que não posso mudar. Não aceito mais as coisas que não posso mudar, nesse sentido, com relação às mudanças climáticas, a gente não aceita mais que as decisões a respeito do nosso planeta, elas sejam focadas em só pessoas que trabalham no governo, em políticas, em empresas privadas, porque nós também queremos decidir sobre o nosso futuro. E o estou mudando as coisas que não posso aceitar é justamente isso. Essa chamada para ação. Essa chamada para ação dos jovens, das crianças, das empresas, do setor público, do privado, de todo mundo. Estou mudando as coisas que não posso aceitar, diz respeito a vocês que podem sair dessa palestra muito mais engajados e procurarem se engajar nas questões climáticas, olhar para essa ação contra a mudança global do clima e decidir. Eu quero ser um jovem, eu quero ser um adulto, eu quero ser uma criança, eu quero ser um adolescente que fala em prol dessas pautas, que advoga por essas pautas, porque eu entendo que elas dizem respeito a mim. Muito obrigada. Deixo aqui o meu contato, meu e-mail para quaisquer perguntas de vocês, é marraiancr@gmail.com. Vocês me encontram no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, e que sejamos parte, sempre, de uma mudança por um mundo melhor.